Bem-vindo aqui para discorrermos neste vídeo que tem um apelo mais educacional sobre esses toques da Bolsa, sendo que nesse segmento já chegamos ao vídeo de número 27. Ele é derivado do vídeo anterior que fizemos sobre aporte em ISA-CETEP, tickers TRPL3, TRPL4, de onde geraram várias questões a respeito de dividendos da companhia, assim como sobre alavancagem e tributação, e essas perguntas que nós selecionamos, talvez aquelas que me parece ser mais do interesse da nossa audiência, nós vamos responder aqui nesse vídeo. Será que a ISA-CETEP, ainda para o exercício de 2022, irá pagar proventos? No cenário que nós estamos vivendo atualmente, existem percepções muito diferentes, alguns mais otimistas, outros nem tanto. Veja aqui que o Guilherme Coser, ele está mais otimista. Então ele entende aqui, ó, que ele segue em frente com seus aportes nessa que ele considera uma excelente empresa. Na mesma tomada mais positiva, o Jean Peixer aqui, que ele fez aqui aporte comprando 100 ações a 22,79, totalizando na sua carteira 1.900, e agora ele fica no aguardo de proventos a serem pagos pela companhia, que não os anunciou até o presente momento. Do outro lado, nós temos visões que não são tão otimistas assim, como por exemplo o Veloz Imortais. Então ele diz o seguinte, ó, no nível atual da dívida, a empresa está desobrigada a pagar proventos aos seus acionistas. E veja que o Jonas Francisco também ele traz outra ideia semelhante, né? Infelizmente, não estou acreditando em dividendos para esse ano. Aí talvez para o exercício seguinte. Dividendos esses que viriam relativos ao exercício que nós estamos de 2022. E vamos começar por aqui, pelo endividamento da companhia. O mais importante é o que está aqui embaixo. A dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, a alavancagem, ela baixou aqui para 3,11 vezes. Ela estava em 3,5 por conta dos resultados do segundo trimestre de 2022. Isso aqui é relativo ao terceiro trimestre de 2022. Lembrando que ele nos é apresentado a partir do encerramento do mês de setembro. Então já se passou o mês de outubro e nós já estamos indo do meio para o final do mês de novembro. Então é bom a gente ter essa noção temporal para que a gente possa, a partir daqui, concluir o que é possível em relação a pagamento de proventos. E você pode perguntar em que momento a questão da alavancagem ou do endividamento da companhia ela se relaciona com o pagamento de proventos. Então, se você vir aqui sobre a remuneração dos acionistas no site de relações com investidores da ISA-CETEP, neste parágrafo aqui, você vai ver as condições em que ela paga proventos. Então, se você olhar para o lucro IFRS, ela vai pagar no mínimo 25%. Ou, né, se for o caso, ela tiver um lucro aqui superior a 359, aquele que for maior, é a partir daí que ela vai fazer o pagamento. No entanto, veja que a companhia ela estabeleceu que ela tem como prática a distribuição de proventos de no mínimo 75% do regulatório. É no mínimo 75%. Mas aqui tem umas condicionantes, onde fica limitado a alavancagem máxima de 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Veja que está em 3,1. É por isso, então, que acontece de se ter dúvida em relação ao pagamento de proventos por conta desse endividamento. Mas tem uma coisa que a gente precisa verificar do ponto de vista de cenário específico da ISA-CETEP, que é com relação à evolução dos seus projetos em andamento. E se você for verificar aqui, existem 2 com previsão para 2022, que é de Itaúnas e Ivaí, sendo que Biguaçu também já entrou em operação, e isso tem um efeito sobre o EBITDA da companhia ao longo do tempo. Então, na verdade, nesse caso, há que se computar o efeito sobre o EBITDA para os meses de outubro, novembro e dezembro, o que vai poder fazer com que reduza essa alavancagem, porque é a dívida líquida sobre o EBITDA, em função do aumento do EBITDA da companhia.
Lembrando que, no caso de Ivaí, veja esse comunicado ao mercado, ele foi lançado agora, no mês de novembro, no dia 10 de novembro de 2022, e você pode verificar que o que esse comunicado está informando é que Ivaí entrou definitivamente em operação. Então a gente tem Botafogo, Iguaçu, Ivaí e Itaúnas, uma vez que talvez ela também acabe evoluindo para a entrada em operação, fora os projetos anteriores que tinha em compartilhamento com Taesa. Esse aqui, no caso, é um que tem participação da Taesa, sendo que no total, se você for olhar a análise que nós fizemos para o primeiro trimestre desse ano, tinham 6 projetos para entrar em funcionamento. Tudo isso aí com impacto no EBITDA, aumentando o EBITDA, reduz a alavancagem. Por isso que a questão da alavancagem, ela não chega a ser um fator preponderante para o não pagamento de proventos. Mas vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso. Neste vídeo do ISA-CETEP Day, então ele foi feito no mês de novembro, e nesse momento aqui foi perguntado sobre a questão dos proventos, e veja como a companhia está pensando a questão dos proventos, principalmente por conta das, não necessariamente por conta da alavancagem, mas considerando também a alavancagem. Gostaria primeiro de parabenizar vocês pela gestão da companhia. Acho que as pessoas estavam um pouco receosas com essa diminuição de RAP e das perspectivas de futuro, mas vocês estão mostrando que estão fazendo um excelente trabalho. E aí, diante dos leilões que vêm pela frente, tanto agora no final do ano quanto em junho do ano que vem, tão volumosos, enfim, vai necessitar de bastante investimento. A pergunta que não quer calar: podemos esperar algum anúncio de dividendos ainda para 2022, tendo em vista que o último anúncio foi ano passado? Bem objetivo. Não. A gente acho que só retomando um pouquinho, né, do histórico do ano passado, né, a companhia tem como prática, ela concentra, né, usualmente a maior parte da distribuição dos dividendos, do anúncio dos dividendos ao final do exercício. No ano passado, especificamente por conta daquele risco, não sei se vocês vão lembrar, de uma reforma tributária, onde tinha risco de tributação dos dividendos. Então, para preservar o valor para o acionista, no ano passado, o que a gente fez? Aquilo que geralmente distribuiria, né, no primeiro trimestre do ano de 22, falando em caixa, a gente antecipou para o finalzinho do ano passado para fugir desse risco. Então, que foi um cenário totalmente atípico, e até que vocês devem lembrar que a gente bateu um recorde de distribuição de dividendos. Quando a gente olha agora para esse ano, esse cenário não tem se mostrado assim, a gente está num cenário mais tranquilo. Sim, a gente vai seguir a prática atual de dividendos, de pagar dentro, né, para esse ano, no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Tá bom? Ou seja, pontos importantes dessa fala. Primeiro, a companhia ela tende a concentrar o pagamento dos seus proventos para o final do exercício. Podendo ser ao final do exercício, eventualmente no início do exercício seguinte, mas eu acho que mais ou menos está estamos falando da mesma janela praticamente. Segundo aspecto aqui que me parece importante, que depois eu vou linkar com uma outra questão que foi levantada. Veja que o recorde que se estabeleceu ano passado para pagamentos de proventos foi por decorrência de que existia uma proposta, ou já está no Senado, de praticamente uma mudança, de uma mini reforma tributária, onde dividendos, então, seriam taxados em 20%. Então, por isso, a companhia tentando fazer essa antecipação ao que poderia ser a votação dessa proposta, não foi até hoje, ela continua dormindo no Senado, então ela fez um pagamento mais significativo. E o terceiro aspecto que eu acho fundamental é que foi definido que haverá pagamento de proventos no exercício de 2022, no máximo passando de 2022 para 2023. Já no segmento de perguntas e respostas da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022, o assunto volta à tona, porque até então, como a companhia ela não se mexeu no sentido dos seus proventos, evidentemente que o mercado todo ficou questionando. Vamos ver o que foi perguntado e como foi respondido pela ISA-CETEP. Bom dia a todos. Parabéns pelo sólido resultado do trimestre. Neste momento, a alavancagem está em 3,1x. Qual será a meta para o próximo trimestre para a alavancagem? E qual momento esta alavancagem será reduzida drasticamente? Essa é a pergunta do Fábio.
Olá, Fábio, bom dia. Aqui é a Carisa Cristal. Falando um pouquinho da sua pergunta, né? A companhia hoje está realmente numa alavancagem de 3,1. Você percebe que essa alavancagem tem caído ao longo do tempo, mas a companhia não tem uma meta de alavancagem, né? O que nós temos hoje é olhar em que momento, como a companhia está, a saúde financeira da companhia. E a gente entende que por um momento de fortes investimentos, a gente está numa posição de alavancagem muito confortável e que a alavancagem da companhia ainda pode chegar, e a gente entende que seria saudável, até 4,5 dívida líquida EBITDA. Tá? Então, a gente não tem realmente uma meta de redução, ainda que, com o crescimento do EBITDA que a gente vem vendo, pode ter uma tendência de redução, dependendo um pouco do cenário macroeconômico. Então, note que a questão da alavancagem não chega a ser uma preocupação para a companhia, mas o mais importante, acho que foi dito, é o seguinte: ela vem sendo reduzido ao longo dos meses. Provavelmente vai chegar ao final de 2022 ou em 3 ou abaixo de 3, principalmente pelas entradas dos projetos que a gente acabou de mostrar a seguir. E vamos ver especificamente com relação a dividendos o que a companhia tem a dizer. Distribuição de proventos para o final de 2022 e para o ano de 2023. Oi, Fábio. Carisa de novo aqui falando. A gente tem previsão de anunciar, né, a distribuição de proventos até o encerramento do exercício de 22. E nós vamos manter a nossa prática de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então tá aí, foi dito pela própria companhia, vai ser anunciado até o final do exercício e a gente fica no aguardo porque, surgindo as oportunidades, vamos fazer as compras das nossas ações. E agora uma outra questão que foi levantada que eu achei interessantíssima. E a pergunta é do Marcos Colonhese. Ele diz o seguinte: sobre a tributação de dividendos, a estratégia de investir em ações pagadoras de dividendos estaria prejudicada? Seria mais interessante partir para ações de crescimento ou que adotem bonificação ao invés dos dividendos? Eu vou responder essa questão e depois eu vou deixar para vocês aí um vídeo no final onde eu abordo o que está na legislação que foi encaminhada para o Congresso, passou pela Câmara, foi aprovado em 2 instâncias e está indo no Senado. Eu até vou fazer depois uma análise sobre a questão dela estar no Senado. Mas o que acontece? É necessário que a gente saiba fazer uma diferenciação entre JCP e dividendos. Então veja que o JCP é, na verdade, uma invenção brasileira, não existe lugar nenhum, onde o que interessa no JCP, ou juros sobre capital próprio, é que é como se a companhia ela estivesse pagando juros para os acionistas que investiram ou, na verdade, emprestaram seu dinheiro para formar o capital da companhia. Então essa é a interpretação que é dada. Por conta disso, os JCP, observe que eles são pagos como despesa antes do lucro. Isso aí tem uma grande diferença na questão da tributação. Enquanto que os dividendos, eles são pagos após o cálculo do lucro. E como o JCP eles são colocados como despesa antes do lucro, não há tributação sobre ele. E aí quando ele passa para você, você vai pagar uma tributação que é de 15%, que é a tributação de imposto sobre renda de pessoa física. Como os dividendos eles são pagos após o cálculo de lucros, então o que é pago sobre esse valor? Você tem aqui 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aí vai totalizar aqui para você, para a companhia, 34%, podendo até aumentar no caso de tributação do PIS e do COFINS. Mas a tributação proposta sobre dividendos, ela não é direta, né? Você vai receber e vai pagar. Não, existe uma compensação, ou seja, nessa mesma proposta de tributação tem redução, tanto no imposto a ser cobrado, quanto na contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aí tem uma redução. Na verdade, o impacto real que vai ter para você no pagamento vai ser em torno de 10,5%. E eu vou deixar um vídeo aqui no final que explica direitinho o que essa proposta de nova tributação
como ela funciona e como ela vai impactar você, inclusive com simulação. Eu faço várias simulações para 25%, 50% e 100% do lucro líquido no pagamento de dividendos. E agora trazendo o caso em questão para a realidade da ISA-CTEP. O que acontece? Me parece que a companhia também está numa expectativa sobre andar ou não essa proposta, porque existe para o governo que venceu o pleito eleitoral a ideia de fazer passar pelo Congresso uma PEC chamada de PEC fura-teto, ou seja, para ultrapassar o teto e poder pagar principalmente o Auxílio Brasil. Para isso, seria necessário uma nova, além de extrapolar o teto, ter uma fonte de arrecadação para que ele atenda aquilo que foi colocado como outras demandas de campanha. Dessa forma, uma das maneiras seria através da tributação dos dividendos. E provavelmente a ISA-CTEP também, assim como o Brasil inteiro, e justamente por movimentos da transição não estarem sendo consistentes, trazem muita desinformação e também, ao mesmo tempo, não nos dá nenhuma certeza sobre como vai ser constituída essa equipe, como eles vão adiante, como esses projetos vão passar pela Câmara, tanto da PEC fura-teto, quanto, por exemplo, se vai adiante essa mini-reforma tributária. E como isso aí não acontece, se, por exemplo, se for decidido, vale muito mais a pena descarregar todos os proventos, inclusive do próximo trimestre, já nesse trimestre. Do contrário, por que isso? Porque se ela for aprovada esse ano, no ano em que esse tipo de projeto é aprovado, ele não entra em vigor, porque ele é necessário que decorra um período de carência para que a tributação seja de fato presente na vida contábil. Então, se acontece esse ano, bom, para o outro ano, passado o período de carência, vai ser necessário então aplicar a tributação sobre os dividendos. Se não, só para 2023, e me parece bastante prudente que a própria empresa espere para chegar mais para o mês de dezembro e tomar a sua decisão, tomar a sua posição, e aí então vir a pagar. Então eu acredito, pelo o desenho que está se dando de cenário, que ao final de tudo isso, a partir do mês de dezembro, nós teremos anúncio de dividendos da ISA-CTEP. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter respondido todas essas perguntas. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.